Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Maibi, fui aprovada no último concurso de admissão à carreira diplomática de 2017. Agora eu sou terceira secretária, ainda estou no Instituto Rio Branco. Estou aqui hoje para compartilhar com vocês um pouquinho da minha trajetória até a aprovação no CACD. Espero que com isso eu contribua para a aprovação de vocês. Vou resumir um pouquinho da minha trajetória, do meu contato com a prova e depois vou responder as dúvidas de vocês. Eu sou do interior de São Paulo, de uma cidade chamada Cruzeiro. Me formei em Direito pela Universidade de São Paulo e um pouco depois fui cursar o mestrado em Relações Internacionais na Universidade Waseda, que fica em Tóquio. Eu não pensava na carreira diplomática durante o meu curso de graduação, mas eu já gostava bastante de Direito Internacional, sempre estudei. Não sabia que existia concurso para a carreira diplomática, mas comecei a ver os meus amigos sendo aprovados quando eu estava no final da faculdade e comecei a pensar nessa possibilidade para o meu futuro profissional. Entretanto, eu tinha bastante interesse pela carreira acadêmica também e decidi me aventurar pelo mestrado antes de me dedicar ao concurso, especialmente por conta da possibilidade de bolsa de estudos no exterior e, então, aprimorar a língua estrangeira. Nessa época, me candidatei para várias bolsas e acabei sendo agraciada com a bolsa do Ministério da Educação do Japão, a bolsa chamada Monbusho, e por lá eu fiquei 3 anos. Durante o mestrado, eu cheguei à conclusão de que a carreira acadêmica não era exatamente o que eu queria e comecei a pesquisar sobre a carreira diplomática. Me interessei bastante, tirei minhas dúvidas, vi que era isso mesmo que eu queria e comecei a me planejar financeiramente para o concurso. Mas eu comecei a estudar, de fato mesmo, quando retornei ao Brasil em 2014. No começo de 2014, vi que o edital tinha saído, decidi fazer a prova, que seria uma semana depois que eu retornasse ao Brasil. Fiz sem estudar mesmo, só vi como funcionava, olhei uma prova anterior, fiz as questões para ver se eu tinha alguma chance, se eu não seria eliminada logo de cara, e fiz a prova tranquilamente. Não fui aprovada, mas foi uma ótima experiência. E então comecei a procurar cursinhos e comecei a estudar por volta de maio de 2014. Fui estudando até a prova de 2015, quando tinha esperança de ser pelo menos aprovada no TPS, e levei um banho de água fria. Muito devido a erros que eu cometi durante a prova. Eu acredito que eu estava um pouco preparada, mas eu cometi vários deslizes que me levaram a ser reprovada logo na primeira fase. Mas, de toda forma, decidi encarar isso como parte do processo, ver onde estavam os problemas e resolvê-los para o próximo ano. E também decidi começar a me dedicar a outros concursos que aparecessem ao fim desse ano. Felizmente, apareceram 2 concursos que me interessavam, o concurso de analista de políticas públicas e de oficial de chancelaria. Eu acabei sendo aprovada no concurso de analista de políticas públicas e foi ótimo porque eu tive contato com outros concursos, aprendi como funcionava a prova e a aprovação me deu bastante estímulo também para continuar estudando para o que era o meu objetivo final, que era ser aprovada no CACD. Mas nesse tempo eu interrompi meus estudos para o CACD, me dediquei inteiramente ao concurso de analista. O concurso de oficial de chancelaria acabei deixando um pouco de lado e acabei não sendo aprovada. E logo na sequência fiz o curso de formação de analista e pretendia começar a trabalhar em tempo integral, conciliar com os estudos para o CACD, mas infelizmente houve cortes orçamentários e eu não fui nomeada. Decidi então continuar estudando para o CACD, vi isso como uma chance, alguém me chamando para estudar para o CACD de novo, mas mantive o meu plano de voltar a trabalhar e comecei a trabalhar em tempo parcial, dando aula para uma escola de línguas e mesmo o edital tendo acabado de sair. Então, para o CACD 2016, eu estudei praticamente o tempo entre o edital e a finalização total da prova. Felizmente fui aprovada no TPS 2016, e então foi ótimo porque eu vi que várias decisões que eu tomei foram acertadas
e alguns métodos que adotei para o TPS foram o que era necessário, né? Então, não estava preparada para a notícia de ser aprovada no TPS, então a segunda fase e a terceira fase foram muito corridos. E na sequência da prova, comecei a trabalhar praticamente em tempo integral e voltei a estudar para o CACD em dezembro de 2017 e já procurando os ajustes que eu teria que fazer com base no que deu certo, no que deu errado na prova de 16. Levei um susto imenso quando saiu o edital de 2017, porque tinha muitas surpresas, achei que não seria aprovado, mas fiz o que foi possível e felizmente eu fui aprovada no CACD 2017 e agora eu tô aqui. Bom, agora eu vou responder as dúvidas de vocês. Na primeira questão, o Joab Dantas pergunta: qual a sua principal motivação para seguir a carreira diplomática? Minha principal motivação para seguir a carreira diplomática é ter uma vontade muito profunda de representar meu país no exterior e de trabalhar na formulação de políticas públicas no Ministério das Relações Exteriores, pensando no desenvolvimento do nosso povo, do nosso país. Resumidamente é isso, mas é claro que há muitas outras motivações profissionais e também pessoais. Na segunda pergunta, a Natália Cavalcante diz: você se dedicou exclusivamente ao CACD? Quanto tempo você estudou até a aprovação? Bom, apesar de ter feito planos de estudar integralmente para o CACD por pelo menos um ano, os nossos caminhos sempre têm idas e vindas, é sempre uma curva. Minha preparação nunca foi assim linear, sempre foi um pouco caótica. Então, mesmo no primeiro ano de aprovação, eu acabei aceitando alguns trabalhos que apareceram, que foram esporádicos. Isso me fez me sentir um pouco mais dinâmica quando tinha contato com outras áreas que estudava anteriormente à minha ida para o Japão, como direito ambiental, direito internacional. E além disso, também era uma ajuda financeira que me deixava mais calma e não ter que se preocupar tão cedo em relação a como manter a minha preparação para o CACD. E depois, em 2016, eu voltei a trabalhar em tempo parcial, praticamente todos os dias, e ao final de 2016, em tempo integral, por 3, 4 meses, antes de retomar a minha preparação para o CACD 2017. Depois que terminei esse trabalho em tempo integral, continuei trabalhando em tempo parcial até o CACD 2017. Então, nunca deixei de trabalhar, embora tenha trabalhado horas, períodos diferentes. Nunca foi tudo linear. E no total, eu estudei aproximadamente 2 anos e 4 meses. Minha preparação começou em 2014 e eu fui aprovada em 2017. Entretanto, eu pausei a preparação em alguns intervalos, seja para prestar outros concursos, seja para trabalhar e refazer minhas finanças, me deixando mais segura para continuar nesse plano de longo prazo que era ser aprovada no CACD. A Bruna, Maria, Luciana e Isra Campos perguntam como foi meu método de estudo, se eu estudava tudo de uma vez na semana ou se eu me dedicava a uma matéria de cada vez, quantas horas por dia eu estudava. Meus estudos para o CACD nunca seguiram o mesmo formato ao longo do tempo. Eu fui adaptando conforme percebia que errava e conforme as minhas necessidades mudavam. Então é difícil dizer exatamente quanto eu estudava ou como que eu fazia. Mas vou tentar resumir para vocês o que foi que eu fiz no ano que eu fui aprovada, e que foi o formato que mais funcionou para mim. Foi estudar várias matérias por dia e pelo menos 2 vezes por semana cada matéria, com exceções, como direito, por exemplo, que é uma matéria em que eu fiz minha graduação, então eu estudava menos, estudava 1 vez por semana e algumas semanas nem mesmo estudava. Então, eu verificava quantas horas eu tinha disponível em um dia, porque nem sempre eu tinha o mesmo número de horas disponíveis todos os dias. Então, eu verificava isso, dividia entre 3 a 4 matérias, dependendo das matérias que eu ia estudar, né? Porque tinha matérias como História do Brasil, Política Internacional, por exemplo, a que eu dedicava muito mais horas do que eu dedicava para outras matérias. Então, essas matérias nunca poderiam vir em um bloco com mais 3, elas vinham em um bloco com mais 2. E esse método me ajudou a memorizar melhor as narrativas, as técnicas e também a procrastinar menos, porque quando eu estudava só uma matéria direto no mesmo dia,
eu tendia a achar que tinha mais tempo, ia estudando, estudava muita coisa que não necessitava. Então, isso de dividir meu tempo me ajudava a ver melhor quanto tempo eu tinha e me ajudava a estudar melhor o que eu tinha para fazer naquele dia. Mas respondendo a questão de quantas horas eu estudava por dia, no meu último ano de preparação, eu estudava em média 5 a 6 horas por dia. Eu não conseguia além disso, e até por isso também eu queria e voltei a trabalhar com mais frequência nesse ano de preparação. Na quarta questão, ainda nessa questão, eu fui perguntada quais foram os métodos que eu usei para ajudar nos estudos para a prova. Eu sou bem tradicionalista com os meus estudos e fui especificamente com o CACD e reduzi tudo ao arroz com feijão porque eu vi que eu estava me perdendo bastante com a quantidade de material, com a opção de métodos que tinha, então eu voltei ao arroz com feijão. Boa concentração e sistematização. Então, para ajudar nisso, eu usava basicamente um relógio, tabela de Excel e meus cadernos eletrônicos, feito no Word ou no Google Docs. Meus cadernos eram bem completos, continham tudo que eu produzi para o concurso, de forma que em épocas de revisão eu só batia o olho e encontrava tudo que eu precisava. E aí o método de revisão variava conforme a primeira fase, segunda fase e terceira fase. Para a segunda fase, apenas essa ressalva, eu não tinha caderno, porque não são matérias de conteúdo. Então, eu não estudava conteúdo, eu fazia alguns exercícios em livros que me eram recomendados. E também eu tinha um banco de palavras para estudar vocabulário para inglês. Mas quando o inglês virou segunda fase, antes era terceira fase ainda, né? E também meus cadernos tinham sempre questões resolvidas de TPS. Esses cadernos que eram de matérias de conteúdo, né? E eu sempre refazia essas questões muitas vezes. E também tinha questões comentadas de terceira fase, com base no que é publicado no manual do candidato. Eu reforço que sempre fazia questões de TPS para medir o quanto sabia do conteúdo de cada item do edital e não perder o foco. A próxima questão é sobre a estratégia que eu mais indico para a preparação. Para mim, a melhor estratégia de preparação é focar em uma coisa de cada vez. Fazer todas as provas anteriores de TPS, imitando as situações de prova, corrigi-las e estudá-las atentamente. Conforme você estuda as questões, vai entendendo o que mais cai e o que você tem que estudar de conteúdo. Na minha opinião, o candidato não deve iniciar os estudos pela leitura, que é o que a maioria das pessoas pensa. Eu acredito que o repertório deve ser construído a partir do que a prova demanda, e não de uma maneira abstrata, tendo em vista o que o candidato acredita que é importante para aquela prova. Né? O que é importante para a prova nos diz, a banca nos diz. Né? E quando você estiver fazendo pontuação acima da nota de corte do ano, do simulado que você está fazendo, aí isso mostra que você já está preparado para começar a estudar para a segunda ou para a terceira fase. Aí é o momento de começar a pensar nessas fases. Né? E aí o mais recomendado, na minha opinião, é investir tempo em inglês e português. Especialmente português, porque um bom texto não vai te ajudar só na segunda fase, mas também na terceira fase. É importante lembrar que na terceira fase também é demandado que o candidato saiba argumentar de uma maneira coerente, com coesão. Então, o português é uma boa matéria para investir bastante, se você ainda tem alguma dificuldade de fazer um texto bastante claro, coeso e conciso. Por último, eu treinaria para a terceira fase. E os estudos para essa fase demandam um pouco mais de leitura, de fato, mas deve ser sempre uma leitura focada e não uma leitura exaustiva de cada tema do edital. Para saber o que é uma leitura focada, é importante que o candidato veja provas anteriores. Em todo caso, sempre que saía o edital, eu parava o que eu estava fazendo e começava a fazer a revisão para o TPS. Acho que não importa o quanto o candidato saiba da prova, quanto tempo ele está estudando para o CACD, parar e estudar para o TPS é sempre importante. A próxima pergunta diz: o que você faria se estivesse há 2 meses no TPS? Se eu já tivesse o material estruturado, se eu já tivesse estudado para o CACD antes, como era o meu caso em 2016, 2017, revisaria e refaria as questões de TPS, que foi basicamente o que eu fiz. Se nunca tivesse estudado antes, que é o que eu recomendo para pessoas que estão começando agora,
é fazer e corrigir o maior número possível de questões, mas corrigir com atenção, não é só verificar o gabarito, é estudar cada questão. E ler o site do Itamaraty para ajudar em política internacional. A Ana Luísa Assis e a Bárbara perguntam qual foi a matéria mais difícil na prova para mim e por quê. Na primeira fase, História Mundial sempre foi desafiador para mim. O edital é muito extenso, eu nunca confiei muito na minha memória, então eu sempre tinha dificuldade de resolver exercícios de TPS, particularmente a cada prova, porque apareciam questões novas de assuntos que eu não sabia ou que eu tinha estudado menos. Então, para mim, sempre foi difícil. E na terceira fase, História do Brasil era mais difícil. Eu achava muito difícil guardar um conteúdo tão extenso que você tem que mobilizar em tão pouco espaço de tempo. Era interessante que na primeira fase, História do Brasil não era difícil para mim, eu sempre ia muito bem. Mas na terceira fase, eu tirava notas relativamente ruins, se comparadas com a dos candidatos aprovados. Também perguntam qual fase do concurso foi mais difícil para mim. Em relação a essa questão, eu não tenho resposta, sinceramente, porque eu acho que as duas fases, elas têm, as 3 fases, né? Elas têm desafios diferentes. Eu não acredito que uma seja mais difícil do que a outra. E o fato de você passar 1, 2 vezes no TPS não significa que o TPS fica fácil. Ele é sempre um desafio. Há muitos históricos de pessoas que são aprovadas no TPS diversas vezes e, de repente, em um ano, não são. Então, é sempre necessário estudar para o TPS da maneira adequada. Leonardo Nunes e Rafael Vilas Boas perguntam se devem estudar durante a graduação, mesmo não tendo proficiência em língua estrangeira, resumindo a pergunta deles. Eu acredito que estudar durante a graduação não garante a aprovação. E eu digo isso pelos casos que eu já vi de amigos aprovados, reprovados. Não, o que garante a aprovação é você estudar de maneira focada, sistemática e contínua. Se você acredita que é uma boa ideia começar a estudar desde a graduação e conseguirá fazer isso até concluir a graduação, pode ser uma boa ideia. Mas o que não é muito adequado é você começar a estudar, mas estudar de uma maneira muito esparsa e pouco sistemática, porque esse estudo vai ser muito pouco aproveitado e pouco eficiente, na minha opinião. Né? Então, mas quando começar a estudar para o concurso é uma decisão muito pessoal. Tá? E a proficiência em inglês ela é fundamental, bem como o domínio do francês e do espanhol. Claro que o domínio do inglês ele tem que ser muito maior do que o do francês e do espanhol, dado o formato da prova. Né? O inglês ele é eliminatório na segunda fase, e o francês e o espanhol você eventualmente consegue ter um domínio um pouco menor por ser dependendo do seu desempenho nas outras provas, né? No meu caso não foi assim, no meu caso foi francês especificamente que garantiu minha aprovação na terceira fase dentro do número de vagas do CACD. Então, eu sinceramente acredito que é mais importante você desenvolver a proficiência nessa língua, mesmo que não necessariamente voltado para o CACD, do que você pensar em estudar de uma maneira direcionada para o concurso, né? E se pergunta também se há alguma orientação para quem tem bastante deficiência nos idiomas, mas tem toda a garra para continuar. O que eu acabei de mencionar, é necessário estudar as línguas de uma maneira focada no concurso, né? Se esse é seu único ponto fraco, ou um dos seus pontos fracos. Se você tem certeza que quer ser diplomata e já deseja começar a estudar para o concurso, o mais adequado é procurar um preparatório, porque na maioria das vezes os cursos tradicionais não são suficientes para a prova. No meu caso não foi. Eu fiz curso preparatório desde que eu comecei a estudar para o CACD. Eu comecei por português e inglês, foram as 2 matérias pelas quais eu comecei. Português, depois eu descontinuei, mas inglês eu fiz do início ao fim, preparatório, para então terceira fase e agora segunda fase. A 7ª questão, que é do estudismo, do Kelvin e do Joab, se referem à rotina durante o curso de formação no IRBR. Eles querem saber como é. Bom, aqui a gente tem 2 aulas no período da manhã, com intervalo, as aulas são de 1h30 e tem um intervalo de 15 minutos entre elas, e a mesma coisa pela tarde. O almoço vai das 12h15 às 15 horas,
Às vezes a aula se estende um pouquinho mais, atrasa um pouco. Então, o horário de almoço às vezes pode ser 12h30, 12h40, depende um pouquinho. Normalmente a gente utiliza esse horário não só para as refeições, mas também para fazer algumas das atividades obrigatórias durante o curso, como trabalhos, provas, redações, para que a gente utilize bem esse tempo. E, bom, pela tarde nós entramos às 15 e saímos às 18h15. E ao longo do semestre são agendadas palestras pela coordenação pedagógica e pela administração. A pergunta se segue com relação a se o curso é muito pesado e se há tempo para visitar a família, ou viajar, etc. E se é viável fazer um mestrado durante o curso do Instituto Rio Branco. Há tempo para visitar a família, viajar nos fins de semana e feriados, mas tudo depende da organização pessoal de cada um. Eu, sinceramente, não consegui viajar muito durante o primeiro semestre, porque eu fiz muitas das atividades nos fins de semana e no feriado, as atividades do Instituto Rio Branco. Eu consegui visitar minha família uma vez ao longo do semestre e viajei um fim de semana, descanso, e o resto do tempo fiquei em Brasília. Agora, em relação ao mestrado, eu pessoalmente acho inviável, porque há muitas atividades para fazer no Rio Branco, e eu acho que com o mestrado fica muito pesado. Mas tudo depende de você. Não conheço colegas que fizeram mestrado durante o Rio Branco, mas tem um dos nossos colegas que concluiu no início do Rio Branco, né? Então, não sei te dizer se é a opção mais adequada. A próxima questão pergunta quais são os principais desafios durante o período do Instituto Rio Branco. Para mim, até agora, que terminei o primeiro semestre, comecei o segundo essa semana, o principal desafio durante o Instituto Rio Branco é organizar a vida em Brasília enquanto a gente tem que frequentar as aulas e fazer as provas e trabalhos demandados. Realmente é bastante difícil, porque a gente tem que fazer muita burocracia, tem que fazer a mudança para quem não é de Brasília, mas eu acredito que é algo que a gente vai ter que fazer a vida inteira, porque nós seremos removidos para o exterior e nós teremos que fazer mudanças novamente, mudanças talvez até mais difíceis, porque iremos para um país estrangeiro e teremos que fazer uma mudança internacional. Então eu acredito que é algo a que a gente se adapta e que a gente aprende a lidar, com que a gente aprende a lidar nesse caminho. Continuando, a Isra Campos pergunta se eu faria algo diferente na preparação para o CACD, se eu descartaria algum recurso de aprendizagem ou realizaria alguma inversão de propriedades que acredito que faria passar mais rápido. Eu acredito que se eu tivesse visto menos aulas e focado apenas nas aulas essenciais, eu teria mais tempo para me dedicar ao que foi realmente importante na minha aprovação, que é ter o material consolidado e fazer questões, estudar as questões do TPS e depois dos guias de segunda e terceira fase, que são os guias atualmente preparados pelos próprios aprovados. Mas é bem difícil de dizer, porque depois que você já passou pelo processo, é que você vai aprendendo quais são as aulas mais importantes, quais são as que você realmente deve assistir. Então, é uma pergunta um pouco difícil de responder. E a Bruna pergunta se deixar questões em branco na primeira fase ajuda ou atrapalha. Eu, sinceramente, não tenho opinião formada sobre isso. Muitas pessoas me perguntam. Eu acho que talvez seja porque muitas pessoas comentam sobre as lendas de deixar em branco ou de chutar. E eu não me preocupava com isso porque realmente não ajudava na minha preparação. O que eu tinha que deixar em branco eu deixava, o que eu tinha que chutar eu chutava. Me arrependi de ter chutado algumas, de ter deixado outras em branco, mas são escolhas que você faz durante a prova. O importante é que você termine a prova, mais importante ainda, é que você acerte o número de questões necessário para você passar no TPS. A última pergunta é sobre quais são as minhas expectativas de atuação. Eu ainda não tenho expectativas em relação à minha primeira lotação, que é logo após o Rio Branco, porque isso depende de muitas coisas, muitos fatores. Dentre eles, as vagas que oferecerão e quais serão o que os meus colegas anteriores a mim na colocação escolherão, né? Então, eu não pensei muito bem sobre isso ainda. Mas, no futuro, depois que eu tiver concluído o período inicial em Brasília, eu gostaria de voltar a trabalhar no leste asiático. Então, eu diria que esse é meu principal objetivo. E eu trabalharei para isso, independentemente de qual for esse período inicial. Mas sempre nos dedicando ao máximo, porque afinal
A gente está aqui para trabalhar para o serviço exterior e, no meu caso, como mencionei no princípio, gosto muito de pensar na criação de políticas públicas dentro do Ministério das Relações Exteriores, então, criação da política externa brasileira, né? Pessoal, espero que esses vídeos tenham tirado pelo menos algumas das dúvidas de vocês e que tenham ajudado a se planejar um pouquinho melhor para o concurso. Desejo sorte a todos nessa reta final. Estamos há praticamente um mês do TPS. Mantenham o foco, façam muita revisão, sejam pragmáticos. O concurso exige isso de vocês e a carreira também. E também deixaria aqui para vocês uma mensagem de manter a fé na aprovação, porque isso é muito importante que vocês acreditem em vocês, mantenham o equilíbrio, não deixem de estar com a família, não deixem de praticar atividade física. Muitas pessoas deixam isso um pouquinho de lado e o equilíbrio é fundamental, especialmente nos dias de prova e particularmente na segunda e na terceira fase, que são provas muito desafiadoras. É isso, pessoal. Um abraço, boa sorte novamente.